Olá, meu querido e amado irmão. Eu sou o pastor Daniel Paixão, eu sou o líder do Ministério de Ensino da Comunidade de Cristo. Durante esses próximos 3 meses, eu vou estar passando para você um novo material. É o Manual de Consolidação. E o que seria o Manual de Consolidação? Ele está aqui descrito no link abaixo e ele é composto de 3 fases. A primeira fase do Manual de Consolidação é Recebendo a Nova Vida. Nessa fase você vai estar passando para o novo nascido qual é a vida que ele está abraçando agora, o que ele está recebendo através dessa nova vida. Na segunda fase do nosso estudo, nós temos amadurecendo na nova vida. Nessa fase nós vamos estar apresentando para ele Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos estar falando para ele sobre os mandamentos recíprocos. Vamos estar falando para eles também sobre as células e sobre o discipulado 1 a 1. E então, passamos para a terceira fase, que é uma fase mais aguda, uma fase em que ele vai estar já mais experimentado. Então, nós vamos estar falando para eles também sobre o crescimento, o senhorio de Cristo, obediência, testemunho, santificação, mordomia, jejum e, por fim, batalha espiritual. É claro que nós não queremos encerrar todos esses assuntos, né, nesse manual. Mas nós vamos dar para ele uma boa ideia do que é essa nova vida que ele está abraçando. Amém? Então, nós vamos estar passando para vocês, durante as aulas online, são 3 aulas online durante o mês, e uma aula presencial. Nessa aula presencial, você vai poder estar tirando todas as dúvidas que você tiver, e essa aula vai ser feita na nossa sede aqui no bairro do Parque São Lucas. Espero que você seja abençoado e que você desfrute daquilo que o Senhor tem para falar com vocês através desse tempo que estaremos juntos. Então vamos passar para a aula? Bom, como eu havia dito para vocês, nós vamos falar agora sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Você pode estar perguntando, novo nascimento? Como assim? Eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Eu queria lembrar com vocês uma passagem da Bíblia em que um homem muito experimentado, chamado Nicodemos, ele era um dos principais dos sacerdotes e tinha um conhecimento muito profundo da Bíblia. Então um dia ele foi conhecer Jesus, foi bater um papo com Jesus e perguntou para Jesus o que ele podia fazer para ser merecedor do reino de Deus. Ele tinha essa dúvida no seu coração, apesar de conhecer muito a palavra, apesar de ser um dos principais sacerdotes, ele ainda tinha a dúvida se ele merecia ou não o reino de Deus. Então, Jesus disse para ele que, para ele merecer o reino de Deus, ele precisava nascer de novo. E aí ele se estranhou, como assim, nascer de novo, Jesus? Como é isso? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E então Jesus respondeu para ele, não, você nasceu da água, agora você precisa nascer do Espírito. O que é nascer de novo? Nascer de novo é receber essa nova vida em Cristo. E para você entender o que é nascer de novo, você precisa entender também o que Jesus fez por você. No Velho Testamento, as pessoas tinham que ir até o sacerdote uma vez por ano, levando um animal, não é? um boi, uma ovelha, um jumento, uma rolinha, uma pomba, um animal de acordo com as suas posses. Durante esse tempo em que eles levavam esses animais, os sacerdotes pegavam aqueles animais e os sacrificavam. Por que faziam isso? Faziam isso para que o pecado que aquela pessoa estava trazendo fosse transferido para aquele animal. E através do sacrifício, então, o pecado era perdoado. E a pessoa, então, ia embora para casa justificada dos seus pecados. E por que hoje nós não fazemos mais isso? Porque Jesus veio a este mundo e foi imolado por nós, foi de uma vez por todas. O pecado que nos trazia tanto sofrimento, o pecado que nos fazia tanta pressão, foi levado através de Jesus. Quando ele morreu naquela cruz, eu e você também morremos juntos. E o que significa isso? Eu e você morremos juntos. Significa que o meu pecado e o seu pecado, que eram contra nós, foram levados naquela cruz. Quando Jesus morreu, ele recebeu sobre si o nosso pecado.
Se você conhece um pouco da história, já viu algum filme sobre Jesus, você vai se lembrar que, quando ele estava para morrer, ele grita bem alto, bem forte, Deus meu, por que me desamparaste? Ou então, né, na língua, Eli, Eli, lama sabachthani. O que significa isso? Significa que naquele momento, Deus virava as costas para o seu filho, porque ele recebia em si o meu e o seu pecado. E Deus não podia contemplar o pecado. Então Jesus, naquele momento, entende que Deus estava virando as costas para ele. Então ele exclama, Deus meu, por que me desamparaste? Imagina a dor e o sofrimento que ele recebeu naquele momento. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E como servo, ele foi até a morte, e morte de cruz. Ele fez tudo isso porque ele amou a mim e a você. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha pergunta para você é, você já nasceu de novo? Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Porque se você prestar bem atenção no que diz João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Opa, entra aí a nossa parte, para que todo aquele que nele crer. Então, para você receber o perdão dos seus pecados, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna, você precisa crer em Jesus. Crer naquilo que ele fez por você naquela cruz. Ficou claro para você? Então vamos dar uma andada. Em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo, não há uma pessoa, não há um homem que seja livre do pecado. Todos nós já nascemos debaixo do jugo do pecado. E por que isso acontece? Porque lá atrás, quando Deus criou o homem, ele criou Adão e Eva. E ele criou o homem para ter comunhão com este homem. Então eu imagino que este homem andava pelo jardim, ele podia fazer tudo o que ele quisesse. Deus deu a ele liberdade para fazer tudo. E toda tarde Deus descia para bater um papo com ele. Imagino que Deus falava, e aí Adão, como é que foi hoje? Você deu nome para aquele, como é que é aquele animal? Qual é o nome daquele outro? Imagino que deviam ser uns papos gostosos, umas gargalhadas entre eles, né? Imagino que eles passeavam pelo jardim, devia de ser um tempo muito gostoso. Mas havia no meio do jardim uma árvore que Deus falou para Adão, nessa árvore você não vai poder tocar, essa árvore aqui, todas as árvores para você estão liberadas, você pode comer dos frutos dela quanto você quiser, mas desta árvore você não pode tocar. E Adão deve ter perguntado, mas por que, Senhor? Por que eu não posso tocar? Porque essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer desse fruto, você certamente morrerá. Foi essa a determinação que Deus deu para Adão. Mas aí Eva, né, sabe como que é, mulher curiosa, né? Foi lá, deu uma olhada, viu que o fruto era bonito, era gostoso de comer, né? E aí veio a serpente usada por Satanás, né? Jogou uma história na orelha dela, tal, e Eva mandou para o papo o fruto. E não só fez isso, também levou seu marido a comer do fruto que era proibido. E quando eles fizeram isso, o que aconteceu? Foi quebrada aquela comunhão que havia entre Deus e o homem. Quando Deus falou para Adão que ele morreria, não era necessariamente a morte física. Adão não morreu, a Bíblia nos mostra que Adão continuou vivendo e viveu muito tempo depois disso. Mas a morte que foi causada com essa desobediência de Adão e de Eva foi a morte espiritual. Foi a quebra do contrato que havia entre eles, né? Do contato que havia entre eles. Deus não podia mais ter contato com o homem. Por quê? Porque ele desobedeceu e com a desobediência entrou o pecado. E Deus não contempla jamais o pecado.
o homem se tornou um pecador, por isso perdeu a chance de continuar com aquela comunhão com Deus. Que chato, né? Mas depois que isso aconteceu, logo no segundo instante do acontecimento, Deus já tinha bolado um plano. Ele não queria perder o homem que era a coroa da sua criação. Ele amava o homem. E João 3,16 diz isso, né? Ele amava demais o homem. Então ele bolou um plano. Eu vou mandar o meu filho. O meu filho que não vai passar por toda a fase de humanidade, sem pecado, e vai resgatar essa comunhão que existia entre mim e o homem. E foi assim que ele fez. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, os meus e os seus. E quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o novo nascimento e somos então resgatados para uma nova vida. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, se você aceitou a Jesus, entregou sua vida a Jesus, as coisas velhas, o que são as coisas velhas? O pecado, aquilo que você fazia, aquilo que te dava prazer, aquilo que te afastava de Deus, tudo isso ficou para trás. Agora você vive em novidade de vida. Tudo se fez novo. Romanos 5,1 diz assim, que nós fomos justificados mediante a fé. Fomos justificados mediante a fé. O que é isso, justificados mediante a fé? Quando eu aceito o sacrifício de Cristo e entendo que Ele foi feito por mim, porque eu era pecador, eu não merecia, mas Ele fez por mim, e eu aceito Ele, então eu sou justificado. Todos os meus pecados são perdoados e eu me torno um homem e uma mulher justos. Que bom, né? Bom, então nós vimos que quando uma pessoa se torna cristã, ela recebe diversas bênçãos de Deus. A primeira bênção que ela recebe é o perdão dos seus pecados. A segunda bênção, ela se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. A terceira é que ela passa a estar em paz com Deus e a ter comunhão com Ele. O mais importante é que você entenda que quando você aceitou a Jesus, todo esse pacote de bênçãos vem junto. Ah, mas tem mais. Ele é adotado por Deus como filho e passa a fazer parte da sua família. Ele torna-se uma pessoa livre da escravidão do pecado. E ele se transforma num servo de Deus. E por fim, ele recebe o Espírito Santo que vem viver dentro dele para sempre. Esse pacote todo está à disposição daquele que aceita Jesus. Quando Deus pensou na restauração do homem, Ele pensou em todos os sentidos, porque Ele sabe que o homem é pecador e que a natureza do homem é pecaminosa. Então Ele já fez todas as tratativas, tudo que precisava, tudo que era necessário para que este homem pudesse viver novamente uma vida de comunhão, como Ele tinha com Adão ao entardecer. Ele também quer ter com você. No fim, quando você tem este encontro maravilhoso com Jesus Cristo e crê nele como Salvador pessoal, algo de maravilhoso também acontece contigo. E isso é um assunto para a nossa próxima conversa, na semana que vem.